Você está com uma cara de viado. Você pintou o cabelo? Pintei. Meu, você tá com a cara de viado. É um tal de inventa moda, né? Não, mas inventa moda esses dois. E não é que o apresentador Ratinho fez isso de novo. E desta vez a frase foi para um cantor chamado Thiago Piquilo. Não conheço particularmente, não sei quem é, mas a pergunta que eu quero fazer aqui é outra. Ratinho está há décadas na televisão, ele conhece o público, conhece a câmera e a repercussão. Então ele simplesmente não percebeu? Ou ele sabe exatamente o personagem que está interpretando? Bom, gente, aí tem um vídeo também que repercutiu, o Ratinho falando sobre os personagens lá da novela da Globo. Ele falou assim, uma vez eu falei nos programas da Globo que tinha viado em tudo quanto é novela. Uma vez eu falei nos programas da Globo que tinha viado em tudo quanto é novela. Eu falei, gente, vocês podem pôr viado onde vocês quiserem, mas não põe viado no cangaço. Aí eu fiz, tinha uma história de Lampião que tinha 2 viadinhos lá. Eu falei, mas naquele tempo não tinha viado solto assim. A viadada é escrever. Falei, gente, vocês podem pôr viado onde vocês quiserem, mas me põe um viado lá no cangaço. Então presta atenção nisso, gente. Não é só fala com o Thiago Piquilo. Essa linguagem já aparecia antes, inclusive quando ele comentava personagens da novela da Globo. A pergunta então fica mais pesada a partir de agora. Onde termina o homem Carlos Massa e começa um personagem chamado Ratinho? Bom, durante décadas ele construiu uma imagem de provocador, de apresentador, do apresentador que fala o que pensa, o apresentador que transforma constrangimento em entretenimento. E essa fórmula construiu a carreira e ele ganhou muita audiência e muito dinheiro em cima disso. E o que passava por piada lá nos anos 90 pode ser lido de forma completamente diferente hoje. Quando o mundo muda, o personagem também precisa mudar ou ele continua repetindo exatamente aquilo que o tornou famoso? Vamos voltar para o caso atual aqui, o caso do Thiago Piquilo. Não sei se é assim que pronuncia. Você pintou o cabelo? Pintei. Meu, você tá com a cara de viado. É um tal de inventa moda, né? Não, mas inventa moda esses dois. Você está com cara de viado. Puxa vida, desta vez a fala não ficou no palco, foi para as redes sociais de novo, a imprensa repercutiu, Ratinho foi agora denunciado ao Ministério Público de São Paulo por suposta homofobia. Mas o detalhe aqui muda tudo, o que muda, na minha concepção, é a outra coisa, não é a primeira vez. Já aconteceu com Érica Hilton, que teve repercussão, depois a ação do Ministério Público Federal, agora é o Thiago Piquilo com nova denúncia, então tudo é reiterado. Em março, ele já tinha entrado em polêmica, vocês lembram, com a deputada Érica Hilton. O que vai dar pra uma mulher trans? Tá tirando o A espaço. Érica Hilton. Ela não é mulher, ela é tirando trans. espaço. Ela não tem nada contra Mulher trans. Não tenho nada contra trans, nem nada. Mas se tem outras mulheres, a mulher... O caso chegou ao Ministério Público Federal e posteriormente ajuizou uma ação civil pública contra o Ratinho e o SBT. Na ação, o Ministério Público pediu 10 milhões por danos morais coletivos. Thiago Piquilo não é então o começo, é a continuação. Uma frase pode ter um erro, né, gente? Mas quando episódios semelhantes começam a se repetir, a gente para de olhar só para uma frase e começa a olhar o padrão da fala do apresentador Ratinho. Então vocês estão percebendo aqui, temos provocações, temos uma reação, nós temos uma atenção, nós temos uma repercussão. E existe uma lógica simples por detrás de tudo isso. Comportamentos que geram atenção tendem a se repetir. Então vem o Ratinho provocando novamente. Aí alguém reage, as redes se dividem, críticos e defensores aparecem e o nome dele volta ao centro da conversa. É isso. Isso prova que ele faz de propósito para gerar audiência? Talvez sim, talvez não. Mas mostra que a provocação produz atenção. E a atenção hoje é combustível de audiência e de grana. Então aí nós temos os comentários nas redes são assim, o Ratinho é homofóbico. Aí outros dizem assim, o Ratinho é gay. E outros dizem, não, eu sou gay, mas o Ratinho tá certo. Então, gente, a sociedade, ela não reage de um jeito só. Tem quem condene, tem quem defenda, e tanto a indignação quanto a defesa é que alimentam o mesmo ciclo. Então, a questão não é acabar com o humor
não é contra a liberdade de expressão. Humor e provocação precisam existir. A diferença está entre ter liberdade para fazer piada e ter imunidade à crítica. Quem decide o limite? Bom, aí veio o SBT. A CEO, Daniela Beirute, presidente do SBT, defendeu o Ratinho, dizendo que ele é de outro tempo. Mas também disse que pretende conversar com ele sobre essas brincadeiras que machucam. Oh, de outro tempo, mas o trabalho é no nosso tempo, né? Explicar de onde veio um comportamento é uma coisa, justificar que ele continue sendo repetido é outra. Então aqui existe uma tentação fácil. Tentar explicar Ratinho psicologicamente. Bom, falar em repressão, eu acho que ele está projetando. Ou falar do inconsciente do Ratinho, eu não faria isso aqui, né? Não vou expor aquilo que eu penso. Não dá para diagnosticar o Carlos Massa pela televisão. A pergunta mais interessante aqui é outra. Por que um comportamento continua sendo repetido mesmo quando gera tanta reação negativa? Talvez porque tenha sido aprendido, talvez porque tenha funcionado décadas atrás, talvez porque faça parte da identidade do personagem, e talvez porque a própria repercussão mantenha esse personagem vivo. Então nós temos aí a revelação, a montagem rápida de tudo é Ratinho, SBT, redes sociais, críticos, defensores, imprensa, audiência. É isso que vale no final. Bom, gente, a pergunta agora que eu faço, nós temos que voltar um pouquinho ao começo, né? Ratinho sabe o que está fazendo? Eu acho que sim. Bom, mas nós não sabemos o que se passa na cabeça do Carlos Massa, mas sabemos o que ele domina, a televisão, o público, os personagens e a provocação, isso ele sabe muito bem. Então talvez o personagem ele não tenha aprendido a parar, né, a ter limites, a ter filtros. Talvez ele tenha aprendido que provocar funciona, né? Para isso dar grana de volta. Então por isso a pergunta não é se ele pode continuar ou não. Ele pode. A pergunta é até quando o público vai continuar aceitando esse tipo de ação, de piada na televisão. E o personagem pode seguir, né? A emissora pode até defender, críticos e defensores podem continuar no mesmo jogo, mas existe uma coisa que ninguém controla aqui, é que o tempo mudou, Ratinho, e você ainda está atrasado. Não cabe mais esse tipo de piada. Gente, ó, então aqui no Política Sem Blindagem, no nosso canal, a gente não corre atrás do grito, da notícia, a gente olha as engrenagens, a engenharia que está por detrás da provocação. Eu quero saber de você, Ratinho está apenas fazendo o personagem que sempre fez, ou chegou a hora desse personagem dar uma segurada, né? Gente, comente aqui, deixe o like, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal Política Sem Blindagem. E se você ainda puder ajudar esse projeto a continuar, faça aqui qualquer Pix, nesse telefone que está aqui, o 55999305331. Não é obrigação, é apenas ajudar, né? É uma forma de apoiar um projeto que não tem apoio nenhum. Obrigado a você que acompanha sempre, porque aqui a gente não olha só para o que alguém falou, a gente tenta entender por que isso continua acontecendo. Nos ajude, até logo mais.